Que a partida do Flamengo foi péssima, foi terrível. Uma partida para, de fato, o técnico Felipe Luiz e os jogadores esquecerem. Mas a classificação do Flamengo, ela não foi injusta. Se a gente olhar os dois jogos, tanto aqui no Rio de Janeiro quanto lá na Argentina, o Flamengo foi melhor. O primeiro tempo do Flamengo aqui no Maracanã foi algo absurdo. Foi um dos melhores primeiros tempos da temporada do Flamengo. Então a classificação do Flamengo, ela não foi injusta. Pelo contrário, ela foi justa. Só que ela foi muito mais sofrida que aquilo que o torcedor estava imaginando e que até eu mesmo estava imaginando. Eu não esperava que o Flamengo fosse classificar dessa maneira, mas classificou. Isso é importante. A boa notícia é essa. O Flamengo está numa semifinal de Libertadores da América. Agora, analisando o jogo, de fato, foi um jogo que não deu nada certo. Nem para o Felipe Luiz e nem para a grande maioria dos jogadores que estiveram em campo. Uma partida terrível do Arrascaeta, a pior partida do Pedro, sem sombra de dúvidas, na temporada, porque ele foi muito mal. Os zagueiros não fizeram um bom jogo, os laterais não fizeram um bom jogo. Eu só vou salvar um jogador de linha, que foi o Saúl, que para mim ele foi o melhor jogador de linha com a camisa do Flamengo, sem sombra de dúvidas. A gente pode debater se o Rossi foi o melhor em campo, mas de fato ele foi o salvador da pátria. Mas a tática do Flamengo, o plano de jogo do Flamengo, preparado pelo técnico Felipe Luiz, não deu certo. Ele não conseguiu fazer o Flamengo sair daquilo que estava sendo encarado dentro de campo. Mas eram os 11 ideais, concorda? Sim, a escalação perfeita. Para mim, hoje, essa seria a escalação, os 11 ideais. Perfeito, você tocou num ponto que eu gostaria de comentar, inclusive. Acho que a escalação que entrou ontem, pronto, é o time titular. Eu não discordo da escalação, eu discordo da maneira que o Flamengo jogou. O Flamengo não soube sair da zona que o Estudiantes estava fazendo. Por exemplo, o Estudiantes, o que ficou fazendo? Toda hora dava bola longa, o centroavante cabeceava, casquinha, e a segunda bola era sempre do Estudiantes. O Flamengo não conseguia ganhar essa segunda bola, e o Felipe Luiz, que ainda está adquirindo experiência como treinador, ele vai completar um ano ainda à frente do Flamengo, ele não soube fazer o time jogar. O Racing é um time muito melhor que a equipe do Estudiantes, muito melhor mesmo, em todos os sentidos, fisicamente falando, mas o jogo é só daqui a um mês. Até lá, muita coisa vai acontecer. Eu espero que o Flamengo e o Felipe Luiz tirem proveito e aprendizado do que aconteceu ontem na Argentina, porque Libertadores é diferente. Estamos falando de um Flamengo que está na semifinal da Libertadores, mas com exibições horríveis na Libertadores, na competição. Em 10 jogos, eu vou lembrar aqui de um jogo que o Flamengo fez muito bem, que foi contra o Internacional lá no Rio Grande do Sul. Aqui no Maracanã até fez um bom jogo, mas lá no Rio Grande do Sul foi um exemplo de jogo. Agora, a campanha do Flamengo, a exibição na Libertadores, é uma campanha terrível. Mas, independentemente disso, o Flamengo está na semifinal de Libertadores. E tire proveito, tire aprendizado do que aconteceu ontem diante do Estudiantes. Porque Libertadores é uma competição que você precisa ficar ligado do primeiro segundo até o último segundo. O Estudiantes mostrou isso. Se o Flamengo não ficar ligado, será eliminado para o... Não, acho que ontem, se a gente for olhar o contexto do jogo e plano de jogo, o Estudiantes foi muito superior ao plano de jogo do Felipe Luiz. Mesmo com o Flamengo considerado titular, jogadores de seleção, isso é indiscutível. Mas, tecnicamente, eu acho que o Flamengo é bem superior. Só que o futebol não é feito só de técnica. O futebol é feito de tática, o futebol é feito da disputa que você tem que ter em cada bola. O futebol é feito muito do mental. Eu acho que o estádio ontem, ele pulsou os 90 minutos e acabou também fazendo muita diferença para os caras que estavam em campo, tanto positivamente para a equipe do Estudiantes quanto negativamente para a equipe do Flamengo. Jogadores experientes errando coisas fáceis pelo lado do Flamengo. E a cada disputa de bola, que a competição é muito importante, o Estudiantes estava levando a melhor. Fisicamente, no momento da antecipação. Então eu acho que assim, é muito claro como o Flamengo joga. Linha alta, posse de bola, muita tranquilidade para poder trabalhar, bola no Samuel Lino para poder muitas vezes conseguir atrair o seu adversário e achar o Arrascaeta e o Pedro lá na frente, e lá na direita você tem o Plata também, que é o cara mais incisivo para buscar esse drible. Mas ontem, o que a gente pôde ver é que do meio campo do Flamengo, apenas o Saúl, como muito bem destacou o Vene, estava conseguindo jogar, estava não sentindo o jogo, pegando a bola e tendo tranquilidade para poder jogar. O Samuel Lino participou bastante também, mas a participação dele não era o suficiente para levar o Flamengo a chegar perto do gol. Então o que o Estudiantes fez? Opa, o Flamengo joga em linha alta. Eu tenho um centroavante que ele é muito bom na bola aérea. Então eu vou utilizar toda hora o lançamento para esse cara, porque eu vou colocar os pontas para tentarem ganhar a segunda bola. E foi assim que aconteceu. O Carrillo ontem, o camisa 9 do Estudiantes, ele ganhou todas as bolas.
Todas do Léo Pereira e do Léo Ortiz. Todas, exclusivamente todas. Por quê? Porque o estilo de jogo do Estudiantes era: vamos competir, vamos recuperar a bola, lançar no camisa 9 e tentar trazer alguém que é mais veloz pelos lados para poder conseguir afetar o Flamengo. E eles conseguiram. Olha como é que saiu o gol do Estudiante. Justamente, lançamento pro Carrídio, ele não ganha a bola, mas ele faz o suficiente para tirar o Léo Ortiz da jogada. Acho que o Varela vai mal nessa leitura. Sim. No momento ali ele estava de costa, marcou errado. E aí o Rossi falha. Mas também tem muito mérito do chute do canhoto ali do jogador do Estudiante. No segundo tempo, eles chegaram a fazer o segundo gol. Na mesma jogada. Na mesma jogada. Tem mérito do Léo Ortiz, porque o Léo Ortiz faz a linha de impedimento, mas a jogada era a mesma e estava entrando o tempo inteiro. Então o Filipe Luiz ontem, ele fica como aprendizado, ele não conseguiu neutralizar uma coisa clara que ficou marcada durante o jogo inteiro. O Estudiantes, quando entrou o C3, por exemplo, que é muito bom ponta, cara, a todo momento tendo volume de jogo, tentando fazer o segundo, o técnico do Estudiantes mexeu muito bem, querendo a vitória. Dito tudo isso, Fernanda, a gente tem que deixar claro aqui, como o Vene trouxe, que a Libertadores do Flamengo, em desempenho, é muito abaixo do esperado. Para o time que tem, se você for olhar a fase de grupos, o Flamengo só está sofrendo isso aí porque está decidindo jogos fora de casa. Todos os jogos são fora de casa. De novo com o Racing fora de casa. E o que leva a isso? Fase de grupos ruim. Fase de grupos ruim, o seu time vai conseguir decidir os jogos de mata-mata fora de casa. Então, eu acho que o Flamengo continua sendo favoritaço contra o Racing, mas o Racing é bem melhor do que o Estudiante. Não é pouco não, tá, gente? É bem melhor. É muito mais difícil jogar no estádio do Racing e o Racing é muito mais organizado do que o Estudiante para poder ferir o Flamengo justamente nesse tipo de jogo. Pode ter certeza que o Racing estava assistindo ontem minuciosamente para entender como é que é esse Flamengo. E o Gustavo Costas, que é o treinador do Racing, inclusive deu um baile de bola aqui no Botafogo na Recopa Sul-Americana. Ganhou a Copa Sul-Americana em cima de um brasileiro também. Então assim, cara, eu acho que nesse momento o desafio do Flamengo é voltar a jogar bem nos dois jogos. Coisa que não conseguiu fazer praticamente nessa Libertadores, tirando a partida contra o Inter. Dito isso, repito mais uma vez, o Flamengo é time pra cacete. O Flamengo tem que aprender com isso aí, porque jogadores têm de sobra. E quando um Arrascaeta e o Pedro estão apagados como aconteceu ontem, não tem time que não sinta. E o Flamengo sentiu. O Arrascaeta fez uma partida muito apagada, não só no primeiro jogo, no Maracanã, mas também ontem. E o Pedro, que é o Pedro que a gente sabe que é um centroavante maravilhoso, ele também foi mal ontem. Ele perdeu um gol. Não, ele foi mal no jogo de ida também. Eu nem acho que os jogadores sentiram a pressão, assim. De verdade. Por exemplo, vamos pegar aqui o jogo do Jorginho. O Jorginho, sem sombra de dúvida, fez a pior atuação dele com a camisa do Flamengo. Eu acho que ele sentiu muito mais a falta do ritmo de jogo. Porque ele errou passes ontem, assim, que a gente não vê o Jorginho errando. Sim. Ele errou uns 5 passes. Acho que cada um passou a justificativa. Um vai ter sentido, o outro vai ser uma questão física, o outro às vezes não estava num bom dia, o outro não vem de uma boa sequência. E são de vários fato, elementos, ontem, né? Sim, nada deu certo pro Flamengo, coletivamente falando, individualmente falando. Por exemplo, o Arrascaeta fez uma péssima partida. Sim. Mas a única oportunidade que ele participou, o Flamengo chegou com perigo. Por quê? Isso mostra a importância do Arrascaeta. Ele é o diferente. E se ele não estiver bem, dificilmente o meio de campo do Flamengo vai conseguir performar. E ele não estava bem, Jorginho não estava bem. O único que estava bem era o Saúl. Ficou muito difícil. E o Estudiantes estudou, brincadeiras à parte, estudou muito a equipe do Flamengo. Porque a forma como eles neutralizaram o Plata e o Samuel Lino mostrou isso muito bem. Total. Porque o Plata não conseguia ajudar no setor ofensivo e era um jogador extremamente importante. Eram dois ali. Ficava um marcando e um na sobra. E na linha, sem conseguir. Toda hora o Estudiante também saía na marcação individual, na caçada individual, justamente para não deixar o Flamengo ficar muito com a bola. Outro atleta que eu acho que entrou bem foi o Carrascal. Eu acho que o Carrascal deu outra lucidez pro meio campo do Flamengo quando o jogo tava com pressão pra cima do Estudiante. Ele entrou, conseguiu com a qualidade dele, deu um passe de letra, ele também bateu muito bem o pênalti, tentou chutar de fora da área. Acho que é um jogador que deve ser mais utilizado porque tem muita qualidade. Algo que ficou nítido também ontem. O problema do Flamengo, o elenco do Flamengo é muito bom, tecnicamente falando. Sem sombra de dúvida, pra mim, assim, hoje é o melhor do futebol sul-americano. Mas fisicamente falando, quando eu falo físico, não é questão de correr, de intensidade, é de combate mesmo. E o Estudiantes percebeu isso, porque a todo momento ganhava no combate. E de fato, os jogadores do Flamengo, eles não têm essa virtude de combate, fisicamente falando. Por exemplo, o Botafogo ano passado era um time extremamente forte, fisicamente falando, e o treinador sabia disso e tirava proveito disso. O Flamengo não é um time forte no combate. Vamos lá, quem é de combater ele? O Saúl não é, tecnicamente ele é acima, mas ele não é de combater. O Jorginho também não é. O Arrascaeta, muito menos. Então,
assim, de fato... O que o Vene Lino... traz é na questão da intensidade e tem uma técnica mais fina, né? O Flamengo já tem essa questão da técnica mais fina, né? Jogadores refinado, mais técnicos, mas né? fisicamente, no combate, tanto é que o Pedrosa mencionou que o centroavante ganhou todas as bolas. Todas. Por que ganhou todas as bolas? Porque fisicamente é um time muito mais forte que o Flamengo. E digo mais, E explora isso. Eu acho que o fato do Flamengo ser tão dominante em praticamente 95% dos jogos que atua, faz com que o sistema defensivo do Flamengo não seja tão testado a ponto suficiente de você entender se esses caras conseguem se defender bem. Quando eu digo isso, gente, não é diminuindo o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Eles são zagueiros extraordinários, titulares em 100% dos times do Brasil, sem dúvida alguma. Mas como o Flamengo controla tanto o jogo, esses caras não são toda hora testados com duelos. Como o Léo Ortiz, por exemplo, foi acostumado no Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino não é um time que controla. Sim. Então ele era mais testado. Léo Pereira, a mesma coisa, era mais testado. Então o que eu vejo é que quando esses caras são testados constantemente, eles acabam não tendo o combate necessário que um zagueiro precisa ter. É uma coisa que eu percebo porque o Flamengo é um time de posse, um time de controle. E você se defende com a bola. Como que o Léo Ortiz e o Léo Pereira se defendem? Na minha opinião, eles são inteligentes. Eles são zagueiros... Eles se defendem sem a bola. Exato. Eles Inclusive, são zagueiros ontem, que... foi o Léo Ortiz? Foi o Léo Ortiz que fez a linha de impedimento. Ele simplesmente... Quando você vai pro duelo físico, acontece o que aconteceu no gol. E você Ele falou tomou uma sobre trombada e caiu. controle. Vamos lá, se a gente pegar os jogos que o Flamengo perdeu na temporada, o que tem em comum? O Flamengo não tinha o controle do jogo. Sim. Ou seja, quando o Flamengo não tem o controle do jogo, fica muito mais perto da derrota. E é isso que o Felipe Luiz precisa aprender. Sim. Ele precisa saber lidar com esse tipo de situação. É legal, ele tem um estilo de jogo, um padrão de jogo muito bacana. Mas quando isso não der certo, o que ele vai fazer? Vai perder? Não, ele precisa aprender com isso. Os zagueiros, eles se defendem sem a bola. É exatamente isso. Por exemplo, eles apertam, aumentam a marcação, sobem um bloco e aí na correria, na base do físico, da intensidade, conseguem recuperar a bola. Quando não tem esse controle de jogo, acontece o que aconteceu ontem. E é isso que o Felipe Luiz precisa aprender. Na coletiva dele, eu assisti a coletiva inteira, ele começou dizendo num discurso que o Flamengo não tinha jogado tão mal. Depois ele foi dando o braço a torcer. E é isso que me preocupa. Se ele achar que o Flamengo jogou bem, isso me preocupa demais. A gente está defendendo também. Mas aí dele, depois, né? Eu acho que ele deu o braço a torcer, ele percebeu que de fato não tinha como ele comprar essa ideia. Porque o Flamengo fez uma atuação terrível. Mas, repito, a boa notícia, o copo meio cheio, o Flamengo está numa semifinal de Libertadores. Que aprenda com os erros e o jogo é só daqui a um mês. E daqui a um mês muita coisa vai acontecer. O mercado de transferências está fechado, mas os bastidores seguem agitados e o Flamengo já surge como protagonista em mais uma possível grande negociação. De acordo com o jornalista Ecrem Conur, o clube carioca observa de perto a situação de Gabriel Jesus, atacante do Arsenal da Inglaterra, que pode se tornar uma das principais atrações da janela de janeiro de 2026. O Arsenal, detentor dos direitos econômicos do jogador, já teria sinalizado positivamente para uma eventual negociação, o que abre caminho para que o Flamengo intensifique seus movimentos nos próximos meses. Do lado de Gabriel Jesus, a chance de retornar ao futebol brasileiro é vista com bons olhos. O atacante entende que jogar novamente no Brasil pode ser benéfico em vários aspectos, especialmente pela oportunidade de se aproximar de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Jesus acredita que essa escolha aumentaria suas chances de voltar a ser convocado às vésperas da Copa do Mundo de 2026, tornando a operação ainda mais atrativa. Nesse cenário, surge também a figura de Felipe Luiz, atual treinador do Flamengo, que conhece Gabriel Jesus desde os tempos de Europa e enxerga no atacante características ideais para o estilo de jogo que busca implantar no rubro-negro. Velocidade, mobilidade, presença de área e a versatilidade para atuar em diferentes funções ofensivas são qualidades que Felipe valoriza e acredita que Jesus poderia agregar ao elenco. Assim, o Flamengo se mantém atento e disposto a investir em mais um grande nome para reforçar seu setor ofensivo em 2026. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Gabriel Jesus será um grande reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.